meus queridos, como é que vocês estão? Como é que tá a força jovem? Conte-me tudo, não me esconda nada, me deixe por dentro do assunto que eu quero saber o que é que está acontecendo. Como é que vocês estão nesta manhã? Como é que tá o jejum de vocês? O que, pastor? Que jejum? Meu filho, que é isso? Você tá mais perdido do que Adão no dia das mães. Se você não sabe, todos os primeiros 7 dias de cada mês, nós temos um jejum mensal. E esse jejum mensal consiste em 7 alvos, 7 versículos e 7 reflexões. Tudo isso nós fazemos em comunidade para caminharmos em uma mesma direção, orarmos numa mesma direção e cremos nas promessas de Deus se cumprindo enquanto estamos em comunidade buscando a Ele. Se você está aqui, querido, pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E eu já convido você, se você não conhece esse jejum, se você não sabe do que se trata, entre num dos nossos canais de comunicação, seja no Instagram, seja no Telegram, seja no WhatsApp. Entra nesses canais de comunicação e vamos conversar. Você terá acesso a lista de jejum dos alvos, não é, desse mês de julho, ou você também pode em algum direct meu escrever a palavra jejum e eu vou te mandar no direct do teu Instagram todos os alvos, tá bom? Ademais, seja muito bem-vindo, eu espero em nome de Jesus que Deus fale grandiosamente ao seu coração nessa manhã, eu espero que Deus te abençoe de forma grandiosa em nome de Jesus. Tá bom, meus queridos? A vocês que já fazem parte dessa família, é uma satisfação imensa estar aqui com vocês mais um dia, mais uma palavra, mais um encontro, mais uma revelação, mais uma bênção. Amém, querido? Você tá comigo, sim ou não? Dá um glória a Deus aí, só para eu saber que tu acordou bem. Se não acordei bem, pastor, e agora? Dá glória a Deus também. Porque tu não glorifica ao Senhor só quando as coisas estão boas. Você glorifica quando as coisas estão dando errado também. Amém? Deus não é apenas o Deus dos dias bons. Ele é principalmente o Deus das adversidades, que quando Ele está conosco, para que a gente possa passar por cada uma delas. Tá bom, meus lindos? Vamos lá. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. É uma satisfação imensa ter você conosco. Eu quero agradecer aqui imensamente, tá? Muito obrigado a todos vocês que são membros desse canal. Que Deus possa multiplicar 100 por 1 tudo aquilo que você tem semeado aqui nesse projeto. Quero te agradecer do fundo do coração porque vocês são resposta de oração. Nós cremos que fomos chamados para esse trabalho, para levar a palavra do Evangelho, para levar essa palavra aos perdidos. E eu creio que o Senhor tem levantado pessoas para nos abençoar, para ser esse canal de transbordo sobre nossas vidas. E eu quero abençoar você que é membro desse canal, que é um abençoador desse projeto, e que Deus multiplique a 100 por 1 a sementinha que você tem depositado aqui nesse ministério, tá bom? Muito obrigado. Pastor, eu não consigo ser membro do canal. Não tem problema, tá tudo bem. Nós sabemos que cada um possui uma capacidade diferente, mas eu sei que você pode curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Já nos ajuda muito, tá bom? Vamos lá, eu quero compartilhar hoje com você uma palavra. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Eu quero trazer uma reflexão em 5 pontos muito profundos sobre esse tema de hoje. Como de costume, se você puder, desconecta de tudo que pode roubar a sua atenção, volta a tua atenção para aquilo que é do Senhor e creio que grandes coisas Ele fará. Amém? Pai, obrigado por esse momento. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor nunca nos desamparou. O Senhor sempre esteve conosco. E mais uma vez, Pai, eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos nessa manhã. Derrama sobre eles, Pai, entendimento, clareza, discernimento. Derrama sobre eles a tua sabedoria, para que eles aprendam a tomar decisões nos dias difíceis, para que eles aprendam a se posicionar nos dias mais complexos e que eles sejam encorajados todos os dias a darem um passo mais longo de fé, um passo mais constante de ousadia na presença do Senhor. Aqui, Pai, nós colocamos nas tuas mãos a vida de cada um desses irmãos que estão aqui. E eu quero declarar sobre eles milagres. Hoje é uma manhã em que nós viveremos milagres. Nós viveremos milagres na nossa família, milagres no nosso trabalho, milagres onde quer que nós estejamos. Nós viveremos milagres porque o Senhor é conosco. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa esse devocional, essa palavra, para que ela venha ao encontro do coração de cada um dos que estão aqui nessa manhã, para receber com profundidade, com clareza, e eles possam amadurecer em tudo que o Senhor tem para a vida deles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá. Eu quero compartilhar uma mensagem. Nada é por acaso. Romanos 8, 28. Eu geralmente não prego em cima de um versículo, mas hoje eu vou fazer isso. Ai, meu Deus, espero conseguir.
Romanos no capítulo 8, 28, a palavra diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Eu vou ler de novo e eu quero que você observe esse versículo com mais atenção. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Pastor, eu já ouvi esse versículo diversas vezes. Eu também, mas nem todas as vezes que eu ouvi esse versículo eu prestei tanta atenção quanto prestei para montar essa palavra. Por quê, pastor? Porque quando você percebe as nuances daquilo que o Espírito tem nos revelado através da Bíblia, veja, ele deixa isso muito bem claro. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Isso, Deus age em todas as coisas, me mostra que Deus não está passivo ao que nós estamos passando. Deus não está passivo ao que nós estamos enfrentando. Então Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, primeiro ponto, Deus não está passivo ao que nós estamos passando. E o segundo ponto que eu entendo desse versículo de forma clara é que ele age para o nosso bem. O que isso quer dizer? Que quando nós estamos crescendo em Deus, quando nós estamos crescendo no Senhor, não importa aquilo que nós passemos, não importa as adversidades que enfrentamos, o que importa é que em meio a cada uma dessas coisas o Senhor age para nos amadurecer, para nos ensinar, para nos fazer crescer. E às vezes você está passando por algum momento difícil na sua vida e Deus está agindo ao teu favor, te fazendo aprender coisas que você não aprenderia se você estivesse num tempo de paz. Talvez o Senhor hoje está agindo ao teu favor para te ensinar coisas muito fundamentais que você não aprende no momento da abundância, você só aprende no momento da escassez. Eu creio num Deus que não precisa de estações, de lugares, de momentos favoráveis, mas ele se utiliza de todas essas possibilidades humanas para nos ensinar. Deus não precisa te dar uma doença para te ensinar alguma coisa, mas ele se vale da doença que muitas vezes recaiu sobre você pelo fato de você ser humano e essa carne mortal, essa carne que já é caída, e pelo fato de sermos humanos estamos predispostos a adoecermos. Mas às vezes o Senhor se vale até mesmo de momentos como esse, momentos difíceis, para nos ensinar alguma coisa. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é: o tempo pode acabar, mas o propósito de Deus permanece. O tempo pode acabar, mas o propósito de Deus permanece. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero te ensinar, nesse primeiro ponto, que às vezes nós não entendemos como Deus faz as coisas. E às vezes quando começamos a entender, a gente sente uma culpa muito grande, porque a gente entendeu muito tarde. Tem alguém aqui que entendeu as verdades do Evangelho numa idade ali, depois dos 30, depois dos 40, deixa eu te conhecer aqui no chat. Escreve aí: eu conheci a Deus depois dos meus 30, eu conheci a Deus depois dos meus 40. E às vezes as pessoas que conhecem a Deus depois dessa idade, ou às vezes depois dos 50, dos 60 anos, se questionam: poxa, quanto tempo da minha vida eu perdi por não ter vivido tantas coisas em Deus que poderia ter vivido se eu tivesse aberto meu coração na minha tenra idade. Você pode olhar no espelho e sentir que perdeu o tempo certo. Os anos passaram, as forças mudaram e parecia que a janela se fechou. Mas o relógio de Deus não é o mesmo que o nosso. O que parece fim para você pode ser o recomeço mais glorioso da sua história. Não é sobre tentar fazer tudo de novo, mas viver o que só agora você está pronto para viver. Eu quero tirar um fardo do teu coração, porque talvez você tenha esperado muito tempo para entender aquilo que você entende hoje. Mas eu quero tirar esse fardo e essa culpa do tempo que passou, para que você comece a focar no tempo que você pode fazer, hoje e agora. Pastor, eu conheci Jesus muito tarde na minha vida, eu perdi muitas oportunidades. Querido, Jesus nos ensinou que em 3 anos ele pode mudar a história da humanidade. Por que você acha que não pode fazer algo grandioso num curto espaço de tempo? Nunca se tratou por quanto tempo você tem para frente e nem por quanto tempo você perdeu para trás. Mas sempre se tratou de quem está com você quando você está fazendo aquilo que faz. Entende isso?
Jesus me ensina duas coisas muito importantes quando começa seu ministério aos 30 anos. Primeiro, é que não era sobre preparação, porque eu acho que Jesus ele já aprendeu muito cedo. Tão verdade que aos 12 anos ele estava ali ensinando. Mas eu creio que é sobre respeitar a estação certa. Jesus não precisava aprender a ser Deus. Jesus, cheio do Espírito Santo, fez tantas coisas que, como João diz, né? Se escrevêssemos livros, o mundo inteiro não caberia a quantidade de coisas que Jesus fez. Mas ele me ensina que existe um tempo perfeito para todas as coisas. Não foi com 27, não foi com 28, não foi com 25, não foi com 20, não foi com 29, não foi com 29 e 3 meses. Foram aos 30 anos. Aos 30 anos, Jesus começou seu ministério. Aos 33, já estava consumando seu propósito. Pastor, então me ensina algo diante disso. Existe uma estação perfeita para que você faça aquilo que Deus te chamou. E segundo, nunca dependeu do quanto tempo te resta, nem do quanto tempo você perdeu, mas sim o quão disponível você está no dia de hoje. A sua disponibilidade no dia de hoje é o que vai determinar o que você vai construir na sua história a partir de então. Guarde isso no seu coração. Para você que gosta de anotar, anote isso. Deus não precisa de juventude, precisa de disponibilidade. A palavra mostra homens sendo levantados pelo Senhor, sendo abençoados, transformados, quando eles já estavam idosos. Deus também usa Josias, por exemplo, foi alguém que foi chamado para um reinado muito cedo, muito novo. Se não me falha a memória, ele tinha 8 anos. Então você vê na história da palavra, você percebe personagens com mais idade, outros mais novos, uns menores, outros maiores, uns mais fortes, outros mais fracos, uns que eram muito bons na fala, outros que tinham problemas. Você vê pessoas de diversas capacidades, em diversos backgrounds diferentes. E mesmo assim, Deus utilizava cada uma dessas pessoas, porque nunca se tratou daquilo que vem conosco, mas sim daquilo que é derramado sobre nós. Você entende isso? Não se trata do tamanho que você recebeu quando você nasceu, né? Eu não cresci muito, querido. Nunca se tratou da sua habilidade, porque eu não sou muito provido de muitas habilidades, não. Mas sempre se tratou da sua disponibilidade diante daquilo que Deus quer fazer. Estar disponível diante do Senhor é muito mais importante do que ter tempo para servi-lo. Porque tem gente que tem tempo e não tem disponibilidade. E tem gente que às vezes o tempo é curto, mas a disponibilidade dele é muito profunda e enraizada. Então, querido, em nome de Jesus, guarde isso, tire esse fardo do seu coração, tire esse fardo da sua mente que você perdeu muito tempo no teu passado, porque você não perdeu. Você estará perdendo tempo quando, depois de entender certas verdades, você permanece do mesmo jeito. Mas não se culpe pelo seu tempo de ignorância, porque Deus é capaz de fazer muito mais com você disponível do que você com tempo. Ai, meu Deus. Hoje eu acordei desse jeito. Hoje eu tô bom. Vai ouvindo, vai ouvindo. Ponto 2. Nem toda perda é o fim. Algumas perdas revelam o que realmente importa. Eu vou ler de novo. Nem toda perda é o fim. Algumas perdas revelam o que realmente importa. Noemi disse: saí cheia, mas voltei vazia. Mas ela só percebeu que era cheia quando perdeu. Muitas vezes o que você chama de escassez é apenas o reflexo da sua perspectiva. A dor revela valor. A falta revela bênção. Você ainda é mais abençoado do que imagina. Tem muitas coisas que só são reveladas depois que você perde. Eu era feliz e não sabia. Quantos de nós não falamos isso? Quantos de nós já não dissemos essa frase? Eu era feliz e não sabia. Na minha adolescência, rapaz, eu reclamava de muita coisa. Na minha adolescência, eu reclamava de tudo, praticamente. E cheguei na idade adulta, rapaz, eu olhei para minha adolescência e percebi. Eu era feliz e não sabia. Na época que não tinha boleto para pagar, menino para criar, não tinha tanta coisa para fazer, não tinha tanta pressão.
eu só precisava ir para a escola, voltar, jogar o lixo fora, encher as garrafas. Só isso. Mas mesmo assim eu não estava satisfeito. Eu reclamava. E aí quando a gente amadurece e começa a ter responsabilidade, a gente percebe, poxa, eu era feliz e não sabia. Quando nós temos uma pessoa amada e depois, por uma mudança de rota, ela passa a morar em outro estado, ou ela passa a abraçar uma oportunidade que está longe, em outro país, você começa a sentir falta daquela pessoa. Poxa, que amigo bom que eu tinha. Eu era feliz e não sabia. Eu tinha um amigo muito bom, eu podia confiar nele. E agora eu estou num lugar onde eu não posso confiar em ninguém. Quantas pessoas, às vezes, precisaram sair da tua vida para que você começasse a valorizá-las? Quantas pessoas precisaram deixar de conviver com você para que você percebesse o valor que essas pessoas tinham? Quantas coisas você precisou perder para que você começasse a entender o valor que elas tinham antes de serem perdidas? Algumas perdas doem tanto quanto escondiam riquezas que a gente não sabia que tinha. Eu vou repetir. Algumas perdas doem tanto porque escondiam riquezas que a gente não sabia que tinha. Querido, nada é por acaso. Esse é o tema desse devocional. Nada é por acaso. E às vezes, no primeiro ponto, nós falamos sobre o tempo. Nada é por acaso. Talvez o propósito do Senhor está se cumprindo na sua vida porque, mesmo depois de ter a idade que você teve, aceitou Jesus e tem uma nova história. Talvez Deus use o seu testemunho para alcançar pessoas que estão na mesma situação que você. No ponto 2, eu estou te mostrando uma perspectiva que, se você passa por uma perda e depois você percebe o valor daquilo que perdeu, é porque você não valorizou enquanto você tinha. Você está comigo? Nada é por acaso. E às vezes as pessoas estão aqui chorando. Deus, por que eu? Por que eu? Por que eu perdi? Por que isso? Por que aquilo? Mas tu reclamava tanto do emprego que tu tinha. Tu reclamava tanto do chefe que te liderava. Tu reclamava tanto das metas que colocavam diante de você. E agora que você está desempregado, tu está sofrendo. Tu reclamava tanto da tua equipe. Tu reclamava tanto do salário. Tu reclamava tanto de tudo. E agora tu está reclamando porque está desempregada. Querido, presta atenção, às vezes a gente deixa de louvar, de profetizar o Senhor para encher a nossa boca de reclamação, perdemos coisas importantes. E essas coisas importantes, queridos, revelam o seu valor depois que nós perdemos. Meu Deus, pelo amor de Deus, Cristo. Pelo amor de Deus, querido, pelo amor de Deus. Escuta esse terceiro ponto aqui, presta atenção. Se te deixaram, era porque não fazia parte do seu propósito. Se te deixaram, é porque não fazia parte do seu propósito. Quando Orfa foi embora, Noemi não correu atrás. E Ruth permaneceu. Há pessoas que saem da sua vida porque não foram designadas para caminhar com você até o destino. Há pessoas que saem da sua vida porque não foram designadas para caminhar com você até o destino. A dor da partida nunca é maior do que o livramento da desunião. Quem precisa estar, vai ficar. Quem não consegue ficar, deve partir. Anote isso. Sua promessa não depende de quem te deixou, mas de quem permanece. Eu olho para Orfa. Quando ela deixou Noemi, eu percebo que isso aconteceu não porque Orfa foi uma mulher ruim, porque ela era mentirosa, tramou contra Noemi, infiel. Não. Orfa deixou Noemi porque não estava. Não fazia parte do propósito. Não fazia parte. Mas Ruth ficou. E agora você entende porque existe um livro em meio a tantos outros chamado Ruth. Porque nós lembramos daqueles que ficam e não daqueles que se vão. E aqui eu quero que você entenda que certas partidas são necessárias. Jesus nos ensina a nos despedirmos. Sabia disso? Jesus, ele se despede dos seus discípulos. Eu voltarei. Essa despedida de Jesus me ensina que no meu propósito, na minha jornada de fé, eu tenho que aprender a me despedir. Porque se eu não for capaz de me despedir, eu estarei acorrentado, preso a pessoas que não fazem parte do plano de Deus e nunca farão. E assim como Abraão, por exemplo, que tenta trazer Jó para esse lugar de compartilhar um propósito, uma direção,
Deus não falou com Abraão. Porque às vezes nós tentamos colocar na nossa vida pessoas que Deus nunca disse que elas deveriam estar. Nós tentamos inseri-las no nosso ambiente profético de uma forma forçada, mas isso não vai acontecer. Isso não é possível. Porque Deus não planejou. E os planos do Senhor são muito maiores do que os nossos. E às vezes nós estamos tentando encaixar uma peça do quebra-cabeça que não condiz com o lugar em que ela está sendo colocada. E eu quero que você entenda isso, querido, com amor. Porque tem gente que vai sair da tua vida não é porque te fez mal, é só porque não estava no plano. E tá tudo bem. Tá tudo bem, querido. Não force certos lugares. Quem vai ficar, ficará. Ponto. Tá comigo? Glória a Deus. Então entenda, pare de choramingar. Pare de se questionar, de se perguntar. Ah, porque ciclano, beltrano, Não, irmão. Tá tudo bem. Novas pessoas virão. Algumas ficarão, outras irão. Tá tudo bem, nós precisamos ter maturidade que o propósito não é sobre nós, é sobre Ele. O mundo não gira ao nosso redor. A criação aponta para Ele, não para nós. E a gente precisa sair desse lugar, desse egocentrismo e entender que as coisas acontecem e orbitam Cristo e não nós. Tá entendendo isso? Ponto 4. O tempo tá passando muito rápido. Segura ele, bora. Ponto 4, anota aí. A vontade de Deus é mais forte do que os seus desvios. A vontade de Deus é mais forte do que os seus desvios. Jonas fugiu, mas mesmo no fundo do mar, dentro do peixe, ainda estava na vontade de Deus. Isso muda tudo. Você pode ter errado o caminho, mas não está fora da rota de Deus. Ele sabe exatamente onde te encontrar e já preparou até o peixe que vai te levar de volta para o teu propósito. Ai, meu Deus do céu. Eu tô orando para que Deus comece a engolir uns cabos ali que tá me assistindo aqui, uma turma ali. Eu tô orando para que Deus mande uns peixes para engolir eles, porque estão fugindo de onde Deus chamou ele para estar. E é isso mesmo. É isso que o Espírito Santo tem colocado no meu coração agora. Pessoas fugindo do seu chamado, fugindo do seu propósito, fugindo daquilo que um dia foram comissionadas a fazer e a ser, principalmente. Estão correndo até hoje. Ah, pastor, mas por que isso? Porque eu não fiz isso. Você é ótimo em desculpas. E fique tranquilo que um dia Deus não vai dar nenhuma atenção às desculpas que você dá. Ele só quer saber se você se tornou, se você cumpriu o seu propósito, se tornou o que ele queria que você se tornasse. Ponto. Ah, pastor, mas não adianta você inventar algum tipo de desculpa. Você está fugindo. Jonas fugiu. A palavra mostra gente grande, gente pequena, gente covarde, gente corajosa, gente que enfrentava, gente que fugia. E mesmo assim Deus usou tantas pessoas. Jonas foi muito usado, por mais que tenha sido um grande fujão. Mas isso não significou que Deus o abandonou. Isso não significou que Deus desistiu de Jonas. Porque assim como Deus não desistiu de Nínive, também não desistiu de Jonas. E Jonatas estava julgando o posicionamento de Deus, querendo fazer a justiça com suas próprias mãos, porque sabia que se ele fosse a Nínive, Deus perdoaria os pecados deles se eles se arrependessem, mas não mereciam. O que Jonas estava fazendo? Colocando a sua justiça própria no lugar da justiça de Deus. Mal sabia ele, mal entendia ele, que ele estava fazendo a mesma coisa daquilo que estava julgando. Ele não merecia a misericórdia e a graça que Deus estava dando a ele. Assim também como Nínive não merecia. Nem eu e nem você. Mas mesmo assim Deus teve paciência, longanimidade e amor. Com Nínive, com Jonas, com você e comigo. Você está comigo? Glória a Deus por essa palavra. Deus não cancelou seus planos só porque você errou a direção. Deus não cancelou seus planos só porque errou a direção. Ponto 5 e último para a gente terminar. Vamos lá. O tempo está passando, misericórdia, segura. Nada é em vão. Nem mesmo aquilo que você nunca entenderá. Tem noção do peso disso que eu acabei de falar? Eu vou repetir para que você possa entender. Nada é em vão. Nem mesmo aquilo que você nunca entenderá. Ruth é o retrato da igreja alcançada pela graça, mesmo sem ter direito algum.
Ela estava na sombra, mas Boaz, símbolo de Cristo, a enxergou, cobriu, redimiu e a fez parte da linhagem de Jesus. Isso não aconteceu por acaso. Cada detalhe da sua história está sob o domínio de um Deus que não improvisa. Deus não improvisa na sua vida, querido. Deus não improvisa. Nada do que você viveu é desperdício. Deus escreve com tudo. Deus escreve com tudo. Às vezes você não entende porque passou por certas coisas e talvez nunca entenderá. Mas fique sabendo que não é pelo fato de você não entender que não significa que há um significado muito maior do que você pode entender. Não é porque você não entende que não há significado. Não é pelo fato de você não saber o porquê que não existe uma causa. Não é porque você não tem a visão para entender que não significa que está largado. Não, existe um Deus que está a todo momento cuidando de tudo. Existe um Deus que está a todo momento trabalhando ao nosso favor, ao meu e ao seu favor. E eu creio e declaro sobre sua vida uma sabedoria e um entendimento dos céus, para que você possa discernir as áreas que você precisa trabalhar, para que você possa discernir os momentos que você deve se calar, se mover, falar, compartilhar. Eu oro em nome de Jesus para que Deus traga uma paz no teu coração para aquilo que você não consegue controlar, principalmente entender. Eu oro para que Deus encha você com tudo o que de melhor os céus possuem, para que você não duvide daquilo que Deus disse por aquilo que você não entendeu do que viveu, mas sim que você permaneça em fé, confiando em Deus, crendo na pessoa de Cristo, porque Ele morreu naquele madeiro e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar acesso ao Pai. Isso é a maior resposta que Deus pode nos dar. Então talvez se você se questione, Deus, por que o Senhor nunca me respondeu? Por que o Senhor nunca falou? Por que o Senhor nunca disse? A maior resposta é Cristo. A resposta para os seus problemas é Cristo. A resposta para as suas dúvidas é Cristo. A resposta para os seus problemas é Cristo. Cristo é a resposta. Cristo é a resposta. Nada é em vão. Eu darei meu testemunho de vitória. Escreve isso agora no chat. Eu darei o meu testemunho de vitória. Eu darei o meu testemunho de vitória. E aí você coloca a área da sua vida. Eu darei o meu testemunho de vitória na minha área financeira. Eu darei o meu testemunho de vitória na minha área familiar. Eu darei o meu testemunho de vitória na minha área sentimental. Eu darei o meu testemunho de vitória. Escreve isso, declara isso de forma profética. Querido, o que eu te ensino aqui não é que você vai escrever e... Não é sobre apenas escrever. É sobre você declarar em fé, porque você está tendo entendimento antes de você escrever. Isso aqui não é apenas sobre uma simbologia, mas você está pregando para si mesmo. Você está escrevendo, você está declarando. Está deixando registrado. Algo de Deus vai acontecer na sua vida, querido. Eu creio e declaro. É por isso que esse devocional aqui acontece segunda a sexta, na tua semana, para que você possa ser encorajado em fé, ousadia, para permanecer em tudo que Deus tem para a sua vida. Eu vou testemunhar a minha vitória. Eu vou testemunhar a minha vitória. Amém? Pai, obrigado, Espírito Santo de Deus, por mais esse encontro. Obrigado, Espírito Santo, por mais uma palavra que veio direcionada aos nossos corações. Eu oro em nome de Jesus pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui, Senhor. Declaro sobre a vida deles milagres, milagres, milagres em cada área. Milagres na área familiar, na área profissional, na área sentimental, milagres na área financeira, milagres em nome de Jesus, Pai. Nós estamos aqui declarando e vivendo milagres, porque só o Senhor é Deus. Nós cremos que não há nenhum plano arquitetado do inferno contra nós que possa prevalecer. Não há absolutamente nada que venha se impor contra o que o Senhor está fazendo ao nosso favor. Mais uma vez, Pai, obrigado por mais esse encontro. Obrigado por cada família, obrigado por cada lar, obrigado por cada pessoa. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Eu oro e declaro um dia mais que abençoado, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Queridos, maravilhoso estar com você. Eu espero que essa palavra tenha encontrado lugar no seu coração, que você possa realmente dar espaço para que Deus possa trabalhar na sua vida. Tá bom? Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. E eu quero te fazer um convite muito especial. Querido, se você precisa de ajuda para mudar a tua história, mudar a tua vida, aprofundar-se na palavra de uma forma que você nunca se aprofundou antes, ter entendimento, clareza, amadurecer, tomar um rumo na sua vida, sabe, romper as áreas que estão travadas na sua vida, faz a jornada com propósito em nome de Jesus. Eu creio e vou continuar postando todos os testemunhos aqui, e aqueles que já fizeram participam tanto da comunidade quanto da jornada, que agora são uma coisa só, e essa é uma oportunidade valiosa e única para você. Porque chegará o tempo, e aqui eu estou falando de forma profética, chegará o tempo que as nossas salas estarão repletas, e eu creio que aqueles que deram a oportunidade para viver algo novo serão abençoados. E assim, queridos, é sobre aqueles que honram. E eu quero muito que você seja abençoado, eu quero muito que você seja honrado nesse tempo com um ensinamento profundo. Nós temos mais de 200 encontros já disponíveis na plataforma. 200, você tem noção do que é isso? Você pode assistir um no mês inteiro, um por dia no mês inteiro, você não vai conseguir terminar tudo. Então você vai assistindo ali conforme for. Nós temos encontros semanais, segundas e quartas nós estamos encontrando. Segunda ou quarta à noite nós também estamos encontrando. Eu vou terminar de definir isso com a turma, qual o melhor dia, segunda e quarta, porque tem gente que prefere segunda porque quarta tem culto. Mas nós vamos encontrar o melhor horário para termos esse contato, compartilharmos tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, orarmos uns pelos outros. Nós estamos indo além desses devocionais. Eu quero falar com você que quer ir além desse devocional. Querido, no começo dessa comunidade, eu vou dar um testemunho aqui para vocês rápido e finalizo. No começo dessa comunidade, dessa jornada, eu não sabia o quão longe nós conseguiríamos ir. Planejava, 30 encontros, 20. Nós ultrapassamos os 200. E aí chegou o ponto que eu digo, Deus, como o Senhor é maravilhoso, sempre nos entregando palavras, discernimento, clareza. E querido, não é porque sou eu que estou falando, não. Mas tem uma série de mensagens, inimigos silenciosos, sobre o Espírito Santo, sobre a prosperidade financeira. Querido, tem tanta coisa valiosíssima. Entre, você tem 7 dias, se inscreva. Se em 7 dias você não gostar, você pede seu dinheiro de volta, tá tudo bem. Você tem 7 dias para assistir o que você for capaz de assistir. Mas se dê a oportunidade de você fazer isso, tenho certeza que você vai mudar a sua vida. Tá bom? Se você está nos assistindo do YouTube, o link está na descrição do vídeo. Se você está nos assistindo do Instagram, digita jornada e eu vou te enviar as informações no teu direct. Se você está nos assistindo do TikTok, vai no link da bio e você terá acesso a essa oportunidade única. Tá bom? Um beijo no seu coração. Obrigado por mais uma palavra devocional. Que o Senhor possa falar grandiosamente com você. Deus te abençoe, lindos. Beijo no seu coração e a gente se vê. Tchau, tchau. Forte abraço.